Bora, família! Vim aqui gravar um vídeo para você. Eu quero que você fique comigo até o final, não vá embora. Eu quero falar sobre algo muito importante e que tem acabado muitas vezes com a sua capacidade de melhorar, de ser feliz. Eu estou falando sobre o medo. Fica comigo aí, não sai daí. Eu preciso muito que você me ajude aí nesses primeiros segundos a continuar, mas antes que você possa deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aqui, me ajudar nessa missão de que outras famílias possam receber esse nosso conteúdo e que a gente possa, passo a passo, crescer, né, com bastante entusiasmo, com bastante vontade. Mas vamos lá. Eu ia falar, gravar um outro vídeo, né? Vou gravar na sequência desse aqui, um outro assunto totalmente oposto a isso, mas eu estou lendo um livro e né, seja quem me acompanha aqui sabe que eu gosto bastante de ler e eu preciso, nós precisamos, né, ler, seja a leitura de um livro, estudar um áudio, a gente precisa estudar, a gente não pode parar de estudar. Mas vamos lá, eu vou seguir aqui, né, com os barulhos que pode ter aqui, como você sabe, eu não fico preso a isso, eu vou seguindo naquilo que eu identifico como algo importante para passar para você, mas quero convidar você a me acompanhar nesse entendimento e trazer para a tua realidade, para a realidade da tua família, para a realidade da tua vida, porque isso aí muitas vezes são coisas que acabam atrapalhando a gente na nossa evolução, na nossa felicidade e de maneira muito especial até na nossa intimidade e encontro com Deus. Mas vamos lá. Esse livro, ele falava sobre uma entrevista com o diabo, né? E é um dos capítulos, né? Falava sobre essa entrevista e eu fiquei meio assim no início, pensei, poxa, mas de onde que vem isso, né? Baseado em quê? Mas logo no início do capítulo ele fala um pouco que é coisa que na cabeça ou lido por ele, ou identificado por ele, mas que a gente não ficasse preso a isso, mas sim a um assunto. Aí eu fiquei nesse entendimento aí de que, claro que ele não fez uma entrevista de fato com ele, com o diabo, mas de qualquer forma o contexto desse capítulo me fez vir aqui, né? Me fez vir aqui conversar com você, porque no contexto, no conteúdo, ele falava sobre a questão do medo. Mas ele trazia a questão do medo de uma forma com que o medo faz com que nós nos percamos de nós mesmos, nós nos percamos de estar com Deus, né? Ficamos distantes de Deus e nós vamos pouco a pouco nos entregando às armadilhas que Ele tem para as nossas vidas. Então, a maior forma dele nos tirar da grandeza de estar com Deus, dele nos tirar de nós mesmos, dele nos tirar da presença da nossa família, dele nos tirar da evolução que todos nós precisamos, é o medo. O medo nos tira de Deus. O medo nos tira do movimento que nos leva a Deus. O medo nos tira do movimento que nos leva aos nossos objetivos. O medo nos tira da nossa paz, da nossa alegria, da nossa plena felicidade. Mas vamos lá, para a gente entender bem esse contexto, de novo, eu quero convidar você a se identificar, se perceber em meio a essas situações, porque no capítulo ele falava sobre os 6 principais medos que faz com que, na entrevista, o diabo, o inimigo, ele consiga nos tirar de Deus, nos tirar de nós, ele consiga de alguma forma agir profundamente em nossas mentes, em nossas cabeças e nossas vidas. Fica no contexto comigo, né? Não vamos no entendimento de querer provar algo, se é ou se não é, se era inimigo. Não fica nisso. Eu quero convidar você à reflexão sobre o medo. O medo que muitas vezes te escraviza, o medo que faz com que você não avance, você fique aí largado, jogado no sofá, ou você fique aí no seu emprego que você está sofrendo, doente quem sabe, e não faz nada. O medo muitas vezes de fazer com que você dê uma reviravolta na tua vida, na tua história. O medo que impede você de falar aquilo que você precisa falar para ajustar coisas. O medo de perdoar, o medo de ser perdoado. O medo nos tira de nós mesmos e nos tira de Deus. O medo está impedindo você de crescer. Mas eu quero trazer, com base nesse capítulo que eu li, porque eu acho que tem tudo a ver, tem muito a ver realmente, e está bem no contexto do que aqui a trilha a gente propõe, porque a gente fala sobre várias questões além das finanças, né? Várias questões que estão ao redor, que fazem parte. Mas, os 6 principais medos, ele traz aqui o medo da pobreza no primeiro item, né? As pessoas têm medo da pobreza, as pessoas têm medo, na verdade, de não ter o dinheiro.
As pessoas não têm medo de não serem ricos. Eu vejo assim, né? As pessoas têm medo de não conseguir pagar suas contas, de conseguir comprar coisas que são importantes, coisas que são necessárias, ou às vezes elas têm medo de não conseguir o dinheiro para fazer uma viagem, para comprar uma roupa. Então, é um medo muito grande da pobreza, é o primeiro medo que muitas vezes nos afasta. E esse medo é tanto medo de ficar pobre, muitas vezes, de ser essa pessoa pobre no sentido de não ter condição. De novo, né? É claro que quando a gente fala da pobreza espiritual, da pobreza de não termos nada além de nosso Deus, então, de novo, né? Quero convidar você numa reflexão sobre aquilo que está te tirando de você, né? Está te tirando, te pedindo de estar próximo de Deus, mas também das coisas que você precisa. Então, quando a gente fala aqui da pobreza nesse contexto, é a pobreza realmente de não ter condição de arcar com os gastos que normalmente nós temos. O segundo ponto, o segundo medo que ele traz aqui na entrevista é o medo da crítica. Olha, veja quantas vezes, né, nós inventamos coisas na nossa cabeça, críticas, algumas das críticas elas são verbalizadas diretamente, né, cara a cara, tete a tete, ou são verbalizadas no áudio hoje em dia, no escrito, mas muitas vezes a crítica ela vem disfarçada de uma verdade que muitas vezes não é. Porque olha como que o medo de ser criticado nos impede de avançar, e ele é realmente maligno sobre nós. Nós, às vezes, identificamos algumas críticas que elas nem foram verdades, elas nem aconteceram. Então, muitas vezes, não sei se você se identifica com isso, mas muitas vezes é isso. Por alguma situação específica, você imagina que alguém falou alguma coisa sobre você. Você deduz, na sua criatividade, você cria uma crítica que muitas vezes ela não existe. Mas vamos supor que ela fosse uma crítica verdadeira. Ela passa a ser um medo também, a partir do medo que você deixa ela fazer parte da tua verdade, da tua história como uma verdade. Independente do que falaram, independente se foi verdade ou não, independente se você criou ou não, você não deveria deixar que este medo do que vão dizer de você, o que acham de você, te impedisse muitas vezes de dar passos. E esse é um medo muito verdadeiro, muito real, né? Muito presente na vida das famílias, das pessoas, né? É aquela situação que faz com que você não suporte a crítica e que você invente a crítica. Então é um medo muito importante que a gente tem que combater. O terceiro medo que fala na entrevista é o medo de perder a saúde. E que também é um medo verdadeiro, né? E o medo de ficar doente. São as doenças, muitas vezes, que faz com que a gente deixe de fazer aquilo que a gente gostaria de ser, de fazer. Então, medo de ficar doente, né? Medo de não ter saúde. Mas vejam só, né? A história em si, ela gira como na questão de, muitas vezes, o inimigo, o diabo, ele quer muitas vezes tirar a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de pensar. Então, às vezes, a maioria das vezes, as pessoas têm medo de ficar doentes, têm medo da doença que vai impedir que elas alcancem, seja o que elas querem. Mas, ao mesmo tempo, por ser um medo tão forte, elas não têm a capacidade, muitas vezes, de usar da inteligência, e que quando a gente traz aqui esses assuntos desses medos, isso aqui que a gente está conversando, é justamente para que eu e você possamos pensar, poxa vida, se eu tenho medo de ficar doente, de não ter saúde, o que eu preciso fazer? Mas olha, o medo às vezes ele é tão forte que ele nos impede de fazer o que precisa ser feito. Eles nos paralisam. E aí, em vez de pensar, poxa, deixa eu ver o que eu tenho que fazer. É beber uma água, fazer um exercício, procurar um médico, cuidar da saúde, fazer isso, fazer aquilo, não comer isso, não comer aquilo, fazer dessa forma, não pensar assim. Não, ficamos escravizados, ficamos engessados, paralisados por conta do medo. Quarto medo que eles citam aqui no livro é a perda da falta de amor. As pessoas muitas vezes têm medo de ficarem sozinhas, as pessoas têm medo de não serem amadas. Mas isso diz muito assim da falta de entendimento de que o maior amor é aquele que vem de Deus, e ele seria o suficiente para as nossas vidas. Essa frase, Júnior, mas essa frase aí tá batida, né? Essa frase aí, ninguém me ama, mas Deus me ama e pronto. Se você deixar com que isso fosse verdade, né? Deixar isso ser verdade na tua vida, você vai perceber que, entendendo que Deus te ama profundamente, entendendo que esse profundo amor de Deus faz com que você se ame, porque às vezes não é o outro que não te ama, é você que não se ama.
Não é que você não percebe o amor de Deus, é você que não se ama. Então, às vezes, essa perda de ter amor, esse medo de não ser amado, muitas vezes está ligado à tua incapacidade de se amar do jeito que você é, incapacidade de pensar e se valorizar. Eu falo isso com propriedade, né? Teve um tempo da minha vida lá atrás que eu já disse isso, né? Outras vezes eu não me amava, né? E hoje, às vezes, até brinco com algumas pessoas, assim, falam assim, hoje eu sou bonitão, estou super bem, porque eu preciso me reconhecer, eu preciso identificar que Deus curou a minha vida, que Deus me fez entender que eu me amo, que eu sou capaz de me amar para poder amar Deus, para poder não dar brecha para o inimigo, no sentido de trazer como esse medo, fazendo com que ele me tire de quem eu sou. Então as pessoas, elas têm medo de não serem amadas, elas têm medo da solidão, elas têm medo de serem excluídas. Então, vejam como esses medos que a gente está falando aqui, elas vão tirando de nós a capacidade de raciocínio, a capacidade de sermos felizes, foi o que eu falei no início. Então, estes medos realmente estão escravizando, né, os filhos de Deus, escravizando as nossas famílias. Mas vamos continuar aqui. O quinto medo é o medo da velhice. As pessoas têm medo de ficar velhos. As pessoas têm medo, na verdade, de perder sua aparência. Olha eu aqui, ó, com a minha barba branca, meus cabelos brancos. Não sou tão velho, mas também já não sou tão novo. E tudo bem. Por que você não pinta, Júlio? Não, porque já pintei já, gente. Já pintei, mas hoje em dia eu não pinto, não. Esses aqui são a... Esse sou eu. Por que ter medo de envelhecer? Por que ter medo de ter as rugas? Qual é o problema? As rugas dizem da nossa história. Mas muitas vezes, de novo, o medo faz com que... Isso não estou querendo dizer que você não pode se cuidar, não, hein? Né? Eu ajeito meu barba, faço meu cabelo, tomo banho, faço tudo que tem que fazer, né? Mas a gente precisa fazer. Eu até reforço, tem muita gente que deixa isso muito de lado. É importante, né, que a gente se cuide, que a gente tome conta desse corpo sagrado que nós temos. Mas as pessoas têm medo de ver isso porque têm medo de perder sua imagem. Tem medo de perderem a tonalidade da sua pele, a sua saúde. A sua saúde já falamos, né? Mas tem medo de realmente não ser mais aquele jovenzinho, aquela jovenzinha, como se isso tirasse de você a capacidade de ser feliz por conta da idade. Muito pelo contrário. Né? Os anos que nós vamos alcançando, que nós vamos somando na nossa vida, deveria nos fazer cada vez mais felizes e mais certos de quem somos. E por fim, o sexto medo aqui é o medo de morrer, né? Na verdade, assim, na entrevista eles falam lá, né, no capítulo, que os dois maiores medos é o da pobreza e o da morte. E, de certa forma, eu entendo um pouco isso, né? As pessoas têm medo de morrer. Mas assim, as pessoas têm medo de morrer, muitas vezes têm medo das pessoas que estão próximas morrerem, né? É claro que nós somos apegados, nós temos, né, as pessoas que nós amamos, nós não queremos nos distanciar. É difícil perder alguém que você ama, mas nós precisamos entender que nós professamos uma fé de que nos faz recordar que nós nascemos para a vida eterna. E isso não pode ser algo dito só da boca para fora. Então, para eu não ter medo da morte, eu preciso entender que eu fui chamado para a vida eterna. Mas vamos lá, gente, tudo isso aqui, eu não quero me ater a cada um desses itens, até falei algumas coisas, a minha opinião sobre cada um desses medos aqui, mas o mais importante que me fez aqui vir conversar com você é como o medo, né, eu quero convidar você mais uma vez a rever e a repensar sobre esses medos, e o quanto esses medos, eu não sei quais deles você tem vivido com maior intensidade, se todos eles ao mesmo tempo, mas como esses medos estão tirando de você a capacidade de pensar. E é aí que nós vamos nos entregando as nossas vidas nas mãos do inimigo de Deus, nas mãos do nosso maior inimigo. Então, qual é a capacidade que você tem de pensar, poxa, este medo está me engessando, está me paralisando, este medo está me distanciando do meu objetivo. Você tem lá, como eu disse, a gente trabalha aqui com finanças para as famílias, no entendimento, num propósito de ajudar as famílias a terem o justo equilíbrio das suas finanças para que você possa cuidar dessa família, para que você possa cuidar bem daquilo que Deus te dá. Mas quanto o medo hoje te impede de crescer, de avançar, de cuidar bem disso, até de identificar que isso é uma necessidade, algo bom de ser repensado. Hoje muitos cristãos não querem falar, muitos cristãos católicos, né, porque
dependendo da forma de ser cristão, eles vivem muito a teoria da prosperidade, que não é o caso aqui nosso, mas é a importância de nós católicos entendermos que nascemos para a vida eterna, mas nós precisamos cuidar bem daquilo que Deus nos dá na vida presente, nessa peregrinação que nós vivemos. Então, por fim, para finalizar aqui, tudo isso que eu falei agora, toda essa volta, todos esses detalhes aqui que eu trouxe, é para convidar você a repensar sobre o medo. Como é que você está deixando o medo ser algo muito forte e te afastando daquilo que você realmente pode ser, daquilo que realmente Deus tem para você. Então, você tem um objetivo financeiro, de saúde, de vida, um objetivo dos filhos, um objetivo para constituir uma família, e muitas vezes você não avança porque o medo te atrapalha. Você às vezes quer estudar, porque veja, conforme a gente entende, a gente estuda, a gente tem conhecimento dessas coisas e outras, nós vamos deixando cada vez mais que a nossa capacidade de raciocínio nos tire dessa ação, muitas vezes, que o inimigo tem em nossas vidas, da falta de conhecimento, que nos distancia de Deus, e nos distancia de alcançarmos o nosso objetivo. Então, para a gente finalizar, meu irmão, minha irmã, pai de família, mãe de família, né, você que está nos ouvindo aí, o medo, ele precisa ser vencido. E a melhor forma de você vencer o medo é sabendo lidar com quem você é, assumindo como você é, assumindo até os medos que você tem, de forma a vencê-los. Não, peraí, eu realmente tenho medo da crítica, de ser criticado, mas não precisaria ser assim. Eu vou fazer diferente. Este medo vai ser transformado numa ação onde eu vou tomar dessa situação, desse medo, para que eu possa crescer cada vez mais, a ponto de, nesse exemplo de ser criticado, que eu dizia agora, a ponto de não me incomodar mais com o que falarem, a ponto de eu não ficar mais criando situações que elas muitas vezes não existem. Então, que você transforme o medo que você tem hoje, que você identificou com este vídeo, mas que você transforme este medo numa possibilidade de crescimento. E aí você vai vencendo, e aí você vai tomando posse da grandeza de Deus na sua vida, tomando posse da grandeza de quem você é, da grandeza da tua casa, da grandeza da tua família, para que você possa continuar sendo tão abençoado quanto Deus quer que você seja. Bom, espero que você tenha gostado. Eu vim aqui, na verdade, né, trazer um pouco... acabei de ler esse capítulo, eu não queria deixar passar para que a gente possa ter essa reflexão, tá bom? Deus abençoe você e eu te espero no próximo vídeo.